Primeira pesca milagrosa no mar da Galileia, obediência simples que vira abundância. Hoje você caminha pelas praias de Cafarnaum e ouve Jesus do litoral. Sem palco, sem truques, voz barco de madeira e redes lavadas ao amanhecer. Você chega cansado de tentativas vazias, mas disposto a ouvir e obedecer. Entre pão de cevada e lamparinas, apagando a palavra dispersa o desânimo. Veremos como um passo curto abre espaço para um chamado inteiro hoje. Você notará a autoridade que enche barcos e silencia ventos repentinos aqui. E aprenderá respostas práticas para lançar de novo com coragem amanhã também. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia. Então, sentado, ensinava do barco as multidões. Você verá obedecer no pequeno, destravar direção, coragem e missão para hoje. E responder com fé prática para lançar de novo com clareza e confiança. Você escuta a madeira rangendo cordas úmidas, sal no ar das madrugadas. Já percebeu como Jesus usa seu território comum como sala de aula? Pesca noturna falhou. Ao amanhecer, redes molhadas esperam repouso e conserto. Mas a voz no convés abre outro turno com propósito além do costume. Você se vê aí cansado, porém atento. Quando Jesus ocupa seu barco, ele pede pouco afastar um pouco. Obediência possível antes do impossível. Essa margem torna-se sinagoga a céu aberto. Ondas levam cada sílaba. Quem ensina de um barco conhece ofício, vento, rotina e o seu cansaço. Curiosidade e enseadas do lago projetam a voz como anfiteatros naturais. Isso explica multidões ouvindo com clareza, sem instrumentos ou estruturas. O que hoje você pode afastar um pouco para ouvir melhor Jesus. Talita cumi e ordem de vida, mas aqui a ordem é simples afastar. Você nota que o pequeno passo abre trilha para passos maiores. Quem senta para ensinar também se ergue para direcionar sua vocação. Você entregará seu convés ainda, que exausto por alguns metros a mais, obedecer no alcance. Milagres começam onde pés e mãos alcançam. No mar da Galileia, redes de linho secam enquanto nós revisam remendos. Barcos trabalham em parceria. Um apoia outro quando a carga pesa. Você tem parceiros para o peso bom que Deus pode enviar? Fortaleça laços antes da pesca. Cooperação sustenta colheitas inesperadas. Micro-resolução: se você cede espaço e ouvidos, Jesus amplia a direção. Jesus não despreza cansaço. Ele o transforma em plataforma de ensino. Do ensino brota comando. Da escuta vem a próxima obediência específica. Você percebe o ritmo, palavra, obediência surpresa. E novo chamado: se a palavra encontrou você na margem, a ordem alcançará o largo. Não antecipe redes cheias, antecipe coração pronto para o próximo passo. Você entrega o pequeno hoje, antes de pedir o grande amanhã. Curiosidade: pescadores lavavam sedimentos e plantas para preservar as malhas. Redes mal limpas pesam e rasgam. Detalhes mantêm prontidão para a obediência. Você mantém suas rotinas limpas para responder rápido quando Jesus fala. Guarde a imagem, rede lavada ao amanhecer pronta para ouvir uma ordem. Essa rede limpa voltará à cena quando a palavra pedir novo lançamento. Você já viu Deus reutilizar algo que você considerava encerrado? Ele não desperdiça noites frustradas, converte-as em escola de confiança. Alguns sugerem variações de localização exata. Lucas preserva foco no ensino. O que em você precisa apenas afastar um pouco, não abandonar completamente. Se o mestre ocupa seu barco, cada vara, e nó ganha um novo sentido.
Você consegue nomear um pequeno passo hoje, concreto e obediente. Pequeno deslocamento, grande disponibilidade, convés vira púlpito, lago vira auditório. Você percebe paz surgindo quando obediência substitui ansiedade de resultado. Quando a voz do Senhor funda o ritmo, o resto encontra seu lugar. Antes de redes cheias vem a alegria de servir com o que você tem. Você está pronto para ouvir a ordem que transforma tentativa em testemunho? Noite, em vigílias judeus e romanos, contavam 4 períodos de guarda noturna. Jesus entra no seu tempo comum, inclusive nas horas menos glamorosas. Até aqui você ofereceu metros e minutos. Em breve virá o lançamento. Você notará que a ordem não ignora sua experiência, mas a redireciona. Sim, ele não pede malabarismos, só alguns metros entre você e a praia. Hoje fique com isso. Obediência possível prepara você para a obediência impossível. Essa é a margem onde o chamado começa no barco que você já conduz. Você percebe esperança voltando enquanto ajusta o remo para o próximo comando. Reserve no coração essa imagem: Jesus sentado e você ajustando o remo. Quando ele fala, seu cotidiano vira caminho, sua margem ponto de partida. Ouvindo você ganha direção, obedecendo você descobre propósito na mesma areia. Pronto para afastar mais um pouco enquanto ele prepara o próximo passo. Se este caminho ajuda, compartilhe e convide alguém para ouvir junto amanhã. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Sobre tua palavra lançarei. Você sente a fricção entre experiência falha e ordem que aponta além. Redes recém-lavadas pedem repouso. A voz pede lançamento contra a lógica. Você já viveu esse conflito cansado, porém chamado a tentar de novo. Jesus não desonra seu ofício. Ele o redireciona ao lugar da confiança. No mar da Galileia, redes de 3 panos prendem cardumes que passam rasantes. Chumbos, embaixo boias de cortiça em cima. Tensão correta, mantém a boca aberta. Você ajusta nós molhados, cada nó guarda histórias de noites e ventos. Sobre a tua palavra, lançarei as redes, Pedro declara, e você repete. Que decisão concreta hoje depende menos do humor e mais da palavra, e fazendo assim, apanharam grande quantidade de peixes. As redes começavam a romper. Você escuta os estalos do linho. Peso bom vergando varas e braços. Surpresa corre pelo convés. Olhos trocam sinais, coragem supera o hábito. Você consegue imaginar o cheiro do peixe fresco e o alvoroço santo. Acenaram aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Parceria entra em cena. Milagres pedem ombros, não holofotes nem vaidades. Você tem a quem acenar quando a bênção pesa mais que o previsto. O barco de Genezaré achado preserva medidas próximas às descritas nos evangelhos. Ele cabia tripulação, redes, jarros e peixes, madeira escurecida pela água. Você visualiza cascos antigos, rangendo enquanto a abundância espirra em risos contidos. Jesus fala, você age. O lago responde com resposta além do previsto. Não é sorte. É obediência que abre espaço para a providência generosa. O que hoje precisa de um lançamento a mais, apesar do cansaço antigo, a cena acelera cordas encharcadas, comandos curtos, equilíbrio entre barcos. Você percebe que a ordem conhece o tempo certo do cardume oculto. Milagres não ignoram técnica. Eles a transbordam sob direção do Senhor. Seu saber vira ferramenta. Sua fé define se a ferramenta será usada. Você está disposto a emprestar experiência e braços quando ele direciona. Curiosidade, sinais de mão, coordenavam remar e sar recolher. Linguagem prática no escuro. Assim também sua oração aprende sinais, menos floreio, mais prontidão humilde.
Redes que antes pesavam de frustração, agora pesam de promessa cumprida. Você nota Deus reciclando a mesma rede, agora com sentido multiplicado. Que pequena renúncia agora libera mãos para acolher peso do inesperado. Olhe como Pedro não discute técnica, ele submete ritmo, tempo e lugar. Você pode submeter um cronograma, querido. Quando Jesus muda a janela certa, a ordem ao largo confronta medo de profundidade e amor à margem segura. Você encara o largo hoje, conversa difícil, passo de fé, reconciliação necessária, chaves batem na tábua, um remador ajusta ângulo para não adornar. Você sabe que obedecer inclui prudência, parceria, cálculo, mas não hesitação. Micro-resolução sobre a palavra de Jesus, você lança de novo e encontra. Guarde isso, obediência antes de emoção, movimento antes de explicação completa. Você sente coragem subindo do abdômen ao peito quando decide lançar. O lago guarda histórias. Hoje, guarda sua marcada por resposta pronta. Se a rede ameaça romper a humildade, chama ajuda. Orgulho rasga sozinha. Você sabe a quem pedir reforço, sem perder tempo e sem vergonha. Alguns discutem termos exatos de malhas e pesos. Foco está no obedecer. Você mantém foco, ouvir, lançar, acolher e repartir quando vier a colheita. Barcos encostam bordo a bordo. Braços passam peixes em ritmo quase litúrgico. Redes encharcadas marcam a pele. Dedos enrugados testemunham graça tangível. Você anota mentalmente preparar recipientes antes de pedir chuva é sabedoria. O peso bom dobra joelhos, não de exausto, mas de grato e atento. Você transforma espanto em louvor e louvor em responsabilidade com os outros. Olhe as boias alinhadas, detalhes guardados viabilizam obedecer no tempo certo. Você treina detalhes hoje para estar pronto quando ele disser agora. A palavra veio do carpinteiro. O lago obedeceu ao Criador diante de você. Você reconhece quem fala voz humana, autoridade divina, convés vira altar. Quando a abundância chega, tentações aparecem vanglória, controle e negociação de crédito. Você resiste, reparte, agradece e recorda, quem falou guarda a lição no íntimo. Curiosidade, peixes do lago eram salpresados e levados a mercados na Decápolis. Obediência de hoje alimenta muita gente amanhã, alcance maior que seu bairro. Você decide agora um lançarei específico, nome, horário, gesto, reconciliação, generosidade. Guarde o callback, cordas marcadas por nós, ficam memória tátil do chamado. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus em santo espanto. Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. A santidade expõe o coração. Você reconhece limites quando a graça se aproxima. Entre peixes pulando e cordas tensas, Pedro enxerga a si com nova sobriedade. Você já sentiu essa luz revelar orgulho escondido, sem humilhar sua dignidade. Jesus não recua da confissão. Ele se aproxima com autoridade que cura culpas. Não temas. De agora em diante, serás pescador de homens, promessa e missão. A mesma voz que enche redes agora, redefine destino, agenda e horizonte. Você nota chamado, nasce onde mãos ainda cheiram a trabalho, não em palácios. Confissão não paralisa. Ela prepara pés para seguir passos de quem chama. No mar da Galileia, ofício molda a identidade. Jesus toca ofício, renova a identidade. Você percebe vocação surgindo do cotidiano como braseiro aceso, com lenha comum. E você, o que precisa admitir hoje para abrir espaço ao novo, a palavra não condena Pedro. Ela o levanta para a responsabilidade maior. Não temas ordem que desmonta pânico e monta coragem para águas futuras. Você segura essa frase no peito como âncora contra ventos antigos.
Culturalmente, licenças e taxas marcavam o ofício sob Herodes Antipas. Abandonar barcos implicava custo real. Seguir Jesus não foi gesto romantizado. Você consegue mensurar escolhas quando graça convoca mais que conforto imediato. Curiosidade e taxas sobre pescado eram recolhidas em portos e estradas do lago. Alguns notam ecos proféticos no não temas. Foco, porém, é seguir Jesus. Você transforma confissão em passo ou guarda vergonha como âncora no casco. Ajoelhado, Pedro levanta com o novo verbo pescar gente com compaixão e verdade. Você imagina redes de palavras, gestos e serviço alcançando margens esquecidas. A santidade que te expõe é a mesma que te envia, sem cinismo, com esperança. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você enxerga a praia, marcas de pés, rede deixada, coração pronto para a estrada. O que deixar hoje? Medo, agenda rígida, hábito que te prende à margem. Seguir não é apagar ofício, é consagrar ofício ao reino de Deus. Você oferece ferramentas, tempo e crédito. O Senhor decide alcance e fruto. No chamado cooperação, segue vital. Ninguém pesca gente sozinho, sem comunidade. Você identifica companheiros de missão para partilhar carga e alegria. Micro-resolução diante da santidade, confissão, vira envio, coragem praticável agora. Você escolhe um gesto simples hoje, pedir perdão, servir alguém, repartir pão. A voz que disse ao largo agora diz: não temas, mesma autoridade. Você escuta eco no íntimo, dissipando sombras antigas e culpas repetidas. O chão da praia vira altar. Seu cotidiano vira estrada missionária discreta. Você anota, missão começa com ouvir, continua com levantar, floresce servindo. Deixar tudo é entregar o controle. Permanecer é apego que empobrece colheita. Você segura menos o leme para segurar mais a mão de Jesus. Pedro conhecia ventos e cardumes, agora aprenderá pessoas e histórias feridas. Você aceita aprender nomes, dores, ritmos, como quem lança com delicadeza. A rede deixada na areia testemunha que propósito novo vale renúncia concreta. Você se vê largando uma segurança honesta para um bem maior e eterno. Não temas, palavra curta, efeito longo sustentando vigílias e tempestades seguintes. Você grava essa sentença como senha para atravessar noites e cidades. O chamado não começa amanhã. Ele começa na praia hoje, enquanto o sol sobe. Você percebe que Jesus não pede perfeição, mas disponibilidade crescente. Alguns temem perder identidade. Cristo devolve identidade limpa, sem rótulos opressores. Você aceita novo nome funcional, servo fiel. Pescador de gente, amigo do noivo. Volte o olhar, barcas pegadas, brisa. Tudo aponta para um seguir prático. Você decide rotas, casa, oficina, vizinhança, primeiro campo de pescaria humana. A palavra ilumina prioridades. Você rearruma nós, agendas, expectativas com serenidade. Você pergunta: quem precisa ser alcançado hoje na minha margem específica? Chamado não cancela a alegria. Expande-na para além do próprio convés. Você celebra a graça que te chama sem humilhar e te envia sem abandonar. E deixando tudo, o seguiram frase breve, vida longa, passos numerosos. Você sente o peso doce dessa escolha amadurecendo em atos pequenos e constantes. Cuidado com vanglória, pescador de gente, não coleciona troféus, serve pessoas. Você confia que Jesus mede fruto pelo amor, não pela contagem vazia. Quando santidade encontra humildade, o mundo ganha trabalhadores da colheita. Você responde hoje com sim, pequeno, repetido, firme, e continua caminhando. Lembre do callback, rede na praia, coração, livre, passos leves atrás do mestre. Agora levante, ajuste as sandálias e siga, ele vai à frente.
Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, desceu tempestade de vento sobre o lago. Água entrando no casco, vozes tensas, você sente o frio subindo das tábuas. Rede balança no convés. O peso antigo agora é risco de tombar. Você já viveu isso, promessa dada. Mas nuvens crescem rápido no caminho. Mestre, mestre, estamos perecendo, grito curto, coração aberto, pedido direto. Ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria das águas. Cessaram. Fez-se bonança, silêncio inesperado. Só respirações e goteiras no couro das sandálias. Onde está a vossa fé? Pergunta que ancora mente, mãos e leme. Você encarou a margem. Agora encara o largo com perguntas no peito. Ventos descem das colinas do Golã. Vales canalizam rajadas repentinas. Cultural pescadores liam o céu. Ainda assim, surpresas varriam o mar da Galileia. Você aprende a saber ajuda, mas fé sustenta quando o saber alcança seu limite. A almofada molhada ao fundo lembra Jesus dorme sem pânico, confiante no Pai. Você nota contraste, ondas gritam, Cristo descansa. Depois Cristo fala, ondas calam. Ritmo do reino paz não depende de mar, depende de quem está no barco. Você segura o mastro, mas solta o controle. Há alguém maior que o vento. Curiosidade, vigílias da noite contavam 4 partes. Tempestades rompem na transição. No escuro, sinais curtos guiam tripulação, remar, baixar vela, proteger carga. Você treina sinais de oração. Socorre-me, Senhor, menos floreio, mais fé. Os panos pingam. A rede no combes corre, lembrando a pesca recente. Você conecta milagres, quem enche redes também cala ventos no mesmo lago. Micro, pergunta, sua fé muda com a maré, ou firma-se na mesma voz. Ele disse, passemos. Promessa embutida, você vai atravessar, não afundar. Você repete promessa antes de prognóstico, direção antes de diagnóstico do céu. Madeira rende, mãos queimam de corda. Obediência persiste apesar do sal nos olhos. Você consegue nomear sua tempestade de hoje sem exagero, com verdade. Jesus não humilha medo, ele realinha confiança. Onde está a vossa fé? Você desloca a fé do clima para Cristo, do resultado para a presença. Alguns discutem horários e rotas do episódio. Foco é a autoridade de Jesus. Você volta ao essencial. Quem é este que até ventos lhe obedecem? Água no tornozelo vira memória. A paz agora pesa mais que o medo. Você aprende a perguntar, cedo não tarde, Senhor, governa minha travessia. A vela encharcada lembra limitações. A voz firme lembra acesso ao Altíssimo. Você responde com atos pequenos, ajustar ângulo, tirar água, manter rumo, obediente. Micro-resolução, a mesma voz que encheu redes, governa ventos, confiança prática. Agora você escolhe um passo, parar o pânico, pedir ajuda, seguir instruções. Sopro frio diminui. Traços do amanhecer surgem no leste do lago. Você percebe Jesus não apenas salva, ele forma fé para futuras margens. O convés, ainda molhado, recorda milagres, deixam sinais visíveis no cotidiano. Você guarda a imagem, rede, balançando, mas barco firme sob a palavra. Quem está contigo no barco é maior que o que está contra. Você respira fundo, não fuga, mas decisão de confiar e agir. Cultural, mestres ensinavam em travessias. O lago virou sala de formação. Você estuda navegando, obediência aplicada, fé aplicada, cooperação aplicada. Gotas caem do talite de alguém. A cena cheira a madeira e esperança. Você transforma susto em serviço, cuidar de quem tremeu mais que você. Palavra-chave: atravessar. Não acampar no medo, não negar o vento. Você lembra promessas anteriores. Elas puxam o barco como corda em terra. Quem domina águas, domina histórias. Sua biografia não fica refém de ondas.
Você deixa a pergunta de Jesus ecoar até silenciar o pavor. Bonança não é vazio, é plataforma de gratidão e nova escuta. Você evita euforia vazia, organiza o convés, revisa nós agradece. Curiosidade, muitos levavam ânforas pequenas. Água doce virava tesouro na travessia. Você cuida de recursos. Fé não dispensa prudência a ela, a potencializa. Olhe as marcas de mão na madeira. Tempestades revelam quem segurou você. Você registra da próxima vez, lembre da voz, não do volume das ondas. A pergunta volta, onde está a sua fé agora, no mar calmo? Você aprende a manter fé alta não só no clímax, mas no depois. A proa aponta para outra margem. Propósito não se perdeu na tempestade. Você retoma rumo. A ordem inicial continua válida após o vento obedecer. Quem é este? Pergunta santa que cresce com cada travessia concluída. Você guarda no coração Cristo, no barco fé, no comando paz no convés. Disse Simão Pedro, vou pescar. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Não reconheceram que era ele. Filhos, tendes algo de comer? Não. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na. Já não podiam puxar pela multidão de peixes. A voz familiar reencontra você no velho ofício, depois de noite vazia. Você sente misto de cansaço e esperança acender na beira do mar. O lago é o mesmo, a direção nova, o coração atento. Você aceita que Jesus governa também aquilo que você domina. Então o discípulo amado disse a Pedro, é o Senhor. Pedro lançou-se ao mar. Os outros vieram puxando a rede. Cerca de 200 côvados. Praia aperta braços longos, decisão rápida. Você corre também. Ou calcula demais até perder o momento. Ao saltarem em terra, viram um braseiro, peixe posto e pão. Curiosidade, antraquia aparece só em João 18 e João 21. Braseiro não é espetáculo. É cuidado de quem já preparou o amanhecer. Você percebe Jesus servindo, antes de pedir algo, pão e peixe graça. Trazei dos peixes que apanhastes agora. Pedro puxou a rede ao chão. Estava cheia e não se rompeu. Callback cumpre promessa, rede intacta depois do peso, sinal de restauração. Você vê passado quebrado ganhar firmeza quando Cristo chama de novo. Vinde, comei, convite simples. Reverência cresce enquanto fome cede lugar. Ninguém ousava perguntar, quem és tu? Sabiam ser o Senhor. Você reconhece Jesus quando a provisão chega humilde, sem barulho. A santidade se veste de braseiro, pão, partido, peixe assado ao vento. Mar da Galileia, Tiberíades, testemunha encontros, trabalho, falha voz mesa. Você traz seus peixes também. Ele inclui sua resposta no banquete. Noite vazia não cancelou manhã cheia. Graça não desperdiça vigílias. Qual rede você precisa puxar à praia sem medo de romper? Micro-resolução, obediência após, ressurreição, reacende reconhecimento. É o Senhor. Você escolhe um gesto hoje, lançar à direita, repartir pão, obedecer rápido. A ordem foi precisa lado direito. Detalhes importam quando ele dirige. Você honra detalhes, ou prefere improviso, onde a palavra pede precisão, o que mudou. Não a água, mas quem mandou. Sua fé aprende isso. Você decide ouvir de novo a mesma praia com nova submissão. Curiosidade, amanhecer era hora de comércio. Braseiros eram comuns nas praias. Jesus organiza a mesa no ritmo do povo. Reino fala língua cotidiana. Você separa tempo para comer com ele. Antes de explicar resultados, ninguém disse trouxemos pouco. Todos trouxeram o que ele deu. Você aprende economia da graça. Ele prepara, você participa. Juntos alimentam. Peixe e pão lembram
multiplicações ceia e agora reconciliação à beira. Você deixa a culpa antiga afundar e levanta com missão renovada. O frio da noite cede, brasa aquece dedos, costas e lembranças. Você sente cheiro de perdão misturado ao sal e à fumaça. O Senhor não humilha pescadores, ele reenvia com brandura e direção. Você acolhe que falhas não definem o capítulo final da sua história. O que você chama de fim pode ser mesa de recomeço. Pedro cingiu a veste, pois estava sem a túnica externa. Você se veste de prontidão. Respeito encontra pressa na presença de Jesus. Comer diante dele basta. Presença vale mais que discursos na praia. Você entende pós-ressurreição não é exibição. É discipulado com cheiro de praia. A pergunta amadurece, quem dirige suas redes técnicas apenas ou Cristo vivo? Micro-pergunta, onde sua obediência precisa mudar de lado, hoje, às vezes não é lugar, é quem decide hora, lado e método. Você confia na voz mais que nos sinais de cardumes e brisas. Braseiro aceso, desenha o ritmo, ouvir, lançar, reconhecer, comer, seguir. Você grava esse ciclo. Ele cabe na segunda-feira e na madrugada. Se a rede pesa, chame parceiros. Milagre também é comunhão no esforço. Pratique gratidão pública. É o Senhor antes dos cálculos e relatos. Curiosidade, Tiberíades era nome romano. O povo dizia Galileia. Nomes mudam, o lago permanece. O Senhor governa sobre títulos e políticas. Você termina amanhã cantando simples e listando obediências práticas. Guarde o callback, rede à direita, rede intacta, coração, reconhecendo Jesus. Primeira pesca milagrosa hoje, obediência pequena, transforma redes vazias em testemunho vivo. Você viu, ouvir, afastar um pouco, lançar de novo, repartir, seguir Jesus. Guarde 3 passos práticos, palavra antes do humor, parceria, humilde fidelidade, sem vanglória. Não temas o mesmo Senhor que encheu redes, atravessa tempestades e acende braseiros. Hoje, escolha um lançarei, reconciliação, generosidade, verdade, pedido de ajuda, serviço silencioso. Treine detalhes, nós revisados horários claros, parceiros certos, prudência, que honra a fé. Quando a abundância chegar, lembre, é para repartir. Crédito permanece com quem falou. Se esta palavra alcançou você, compartilhe e convide alguém para atravessar junto. Deixe seu pedido de oração. A comunidade ajuda quando a rede ameaça romper. Amanhã volte ao trabalho com Cristo no barco técnica, servindo direção do Senhor. Mar da Galileia, continua testemunha, margem largo, outra margem. Ele reina sobre todas. Em casa pratique a pergunta, onde está a minha fé agora no mar calmo? Seguimos juntos, ouvir, lançar, reconhecer, comer com ele, seguir outra vez hoje e amanhã. Que o Senhor te fortaleça para obedecer possível e milagres necessários amanhã também.